Interessante que há muitos anos, talvez, não sei se foi você que organizou, mas meu filho tem 23, acho que há 22 anos, talvez 22. Foi realizado um congresso que ia vir o Rick Johnny, mas aí ele não pôde vir, veio o Steve Thompson, um livro, Todos os Poderes Profetizar, lá, né? Foi um evento lá na Bíblica da Paz. Sim, eu estava lá. Então, Eu era monitor de um dos grupos. é aí interessante que ali, falar como profético entrou, que abriu minha mente ali naquele congresso. Porque lá onde eu morava tinha muitos profetas, mas no estilo mais pentecostal, daquele de falar, e muitas profetadas, né? Muito erro. Então eu tinha um pé atrás, não era nem profético, tinha um pé atrás da profecia, né? Por causa daqueles erros. E aí quando eu estava lá nesse congresso que o Steve Thompson estava ensinando, falando do profético, me comprei até o livro, aí eu estava sentado, Deus falou no meu coração, o problema não é o dom da profecia, o dom isso. Deus falou no meu coração, o problema é a falta de ensino. Não é ensinado. Aí quando eu voltei para a igreja, eu falei, opa, eu vou ensinar o povo. Aí ensinei sobre sonhos, visões. Nós criamos até uma aula à tarde lá chamado Vale dos Profetas, baseado até nesse texto que você falou do Saul. Treinar as pessoas a aprender, que eu falei assim, ó, o problema é que as pessoas não é ensinada e faz tudo errado, mas pelo menos o povo que eu cuido, né, na época eram cento e poucas pessoas, a igreja que eu pastoreava. Eu falei, pelo menos esse povo vai estar treinado sobre o profético e sobre isso. Aí nós falamos tudo isso sobre sonhos, visões e algo muito interessante. Mas eu queria falar assim, que você fala assim, fiquei curioso sobre esse tópico aqui, a fonte dos pesadelos. Nós pensamos que os pesadelos tudo vem do diabo, né? Não, sonhou o pesadelo é do inimigo. Então, o pesadelo, ele pode vir, sim, de uma influência demoníaca. Ou seja, a pessoa pode estar num ambiente, ela vai para um hotel. Aquele hotel é consagrado a uma entidade. Aquele lugar é todo consagrado a demônios. Você pode ter pesadelo, que é a influência, a frequência daquele lugar é uma frequência maligna. Já é algo muito simples. Outra coisa, um pesadelo ele pode vir como um alerta. De Deus Deus, pode mostrando ser de algo Deus o para pesadelo. você de uma batalha que você vai enfrentar. Eu já descartava tudo, eu falava, pesadelo é do diabo, mas tem pesadelo que é de Deus também. Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar a Deus, de onde veio isso? É a primeira pergunta. Isso vem do Senhor. E mesmo que seja do diabo, será que não é o Senhor que pôs uma espada na cabeça do diabo para me contar o que ele queria fazer comigo? Ué, para enricar o irmão Jó, Deus usou o diabo. Tá lá na Bíblia. O Jó já era riquinho, ficou ricão. Ele já era milionário, virou bilionário. E quem que Deus usou? O diabo. O diabo vem, ó Senhor, de onde você vem? Não, de rodear a terra. Tá? Aí Deus fala, você viu meu servo Jó? Ou seja, foi Deus que provocou o Satanás. Ah, o senhor faz isso por causa disso, tá bom, então pode tirar tudo dele. E Deus sentado aqui só dando risada. No final de tudo, Jó teve o dobro. Será que ele teria o dobro se não tivesse acontecido nada daquilo? Agora, por que Deus não deu um sonho? Aí é outra história. Vamos voltar para o pesadelo. Fontes de pesadelo. Física. O que você comeu ontem, dormiu de estômago pesado. Alma. Filmes que você assistiu. Traumas que você tem. Pode ser a tua própria alma. Não precisa nem ser o diabo. Não precisa coitado. Coitado, o diabo não é onipresente. Você não vai falar, pô, foi o diabo. Aí o diabo fala assim, o senhor sabe, eu nem estava lá. Eu estava lá na Ucrânia. Eu estava lá na faixa de Gaza. Eu estava em outro lugar. E a alma do cara tá com problema, o cara tá com ansiedade, o cara tá com perturbação, ele tá mal, ele dormiu brigado com a mulher, o patrão mandou ele embora, ele pode ter um pesadelo, a alma dele. Então lembrando sempre disso, é espiritual, é físico, é almático. Se é espiritual, é Deus me mostrando algo, é o Satanás tentando me atormentar para me tirar, são perguntas que eu vou fazendo, porque a chave maior de tudo para a vida, para o profético, para o evangelismo, para a adoração, para o pastoreio, para a prosperidade, chama-se uma só: relacionamento com o eterno. Deus plantou a eternidade no coração do homem sem que o homem pudesse entendê-la.
Então para que serve? Ué, mas Deus é meu pai agora. Ele não plantou no meu coração quando eu era evangélico. Ele plantou na eternidade sem eu ter consciência da eternidade. Meu espírito é eterno. Então eu preciso agora, no Espírito, perguntar para o Espírito Santo, meu melhor amigo, o que está ali? Então eu pergunto ao Espírito Santo. O problema é que a pessoa não é treinada. A maior parte dos evangelhos hoje é treinado a fazer oração de emergência. Não, e outra coisa, você falando disso, você perguntava, muitos já têm um sonho, ele não faz essa oração. Deus, esse sonho vem de onde? Não investiga, ele já faz, sai perguntando para um monte de gente. Pro irmão, para não sei quem. Não é todo errado. Porque eu sou a pior pessoa para interpretar meu sonho. O seu, mas dos outros. Não. Porque, exemplo, está aí no livro e está na Bíblia. José. A interpretação que ele tem do sonho é uma viagem. É uma viagem. Porque se eu for tentar interpretar aquele sonho pelo prisma de que Sol e Lua era Jacó e Raquel, e os outros eram os irmãos, tá furado. Raquel nunca foi para o Egito. Então o sonho nunca se cumpriu. O que significa então o sonho de José? Tá no meu livro Tempos e Estações. Eu não li ainda. Simples pra caramba. Meu, é simples demais, pastor. Quando Deus dá o governo para as 12 tribos, você nunca viu Israel se tornar o regente do mundo. Mas, por exemplo, José viu o sol, a lua e os irmãos se prostrarem. Quem era o sol? Ra. Quem era a lua? Lilith. Deuses do Egito que tiveram que se subjugar a ele, porque ele estava sentado num trono acima de todos os tronos, nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Mas como que ele faz isso antes de Cristo? Ué, Jesus não morreu antes da fundação do mundo? Está escrito. Então José, como profeta, acessa uma outra dimensão. Só que na interpretação primeira é minha família. Não é a família dele que ia se subjugar a ele. Eram os deuses. Pegou o código, pegou o código. É isso aí. Quando a gente começa a... ou seja, o José mesmo se embananou na própria profecia. Então eu sou a pior pessoa para interpretar para mim, porque deve entrar minha alma. O desejo, né, que a pessoa tem duas coisas que me atrapalham. Jeremias vai falar, corrupto é o coração do... Nossa. E o adorador vai dizer, a marvada carne que me atrapalha. A alma e a carne me atrapalham. Porque elas nasceram para ser servas e não senhores. A alma é um bom servo, um péssimo senhor. A carne é um bom servo, um péssimo senhor. Quem tem que governar é o Espírito, governado pelo Espírito Santo. Aí o governo de Cristo está em nós. Por isso que Jesus diz, é melhor que eu vá. Mas como que é melhor? Porque eu vou me espalhar em vocês. Não vai ser eu só. Vão ter muitos eus. Cristos. O que é ser discípulo? O que é ser cristão? Um pequeno Cristo. Eu cheio do Espírito Santo, sou semelhante a Jesus. Eu sem o Espírito Santo sou semelhante a um jumento, sai dando coisa em todo mundo. E é interessante que teve outro podcast falando sobre sonhos, né? E falou, aqui você tem um tópico, não cheguei ainda, né? No livro, falando sobre sonhar com os mortos. Aí um monte de gente comentou lá, sonho com o pai, sonho com a mãe, sonho com não sei o quê, e perguntando. E eu deixei sem resposta, mas o que significa sonhar com os mortos? Não existem absolutos, pastor. Eu vou dar um outro exemplo para chegar lá. Porque a gente tem que explicar de um jeito mais fácil ou difícil. O que significa sonhar com um cachorro? Preto. Se falar, se estiver atacando, é mal. E se estiver fugindo? Aí não sei. Ou seja, não existe absoluto. Porque, se o cachorro estiver fugindo, quer dizer que o mal você venceu. Pode ser.
Isso significa que toda vez que eu tiver um sonho, uma visão, um sentimento, um insight, eu preciso recorrer ao meu amigo Espírito Santo e falar: o que significa isso? Ah, mas isso significava aquilo, mas agora não significa mais, agora é outra coisa. Não existe absoluto. Exemplo clássico, o cachorro preto. Está aí no livro dos sonhos. Eu mostro como que um cachorro preto era o anjo. Cachorro preto era um anjo? Está aí no livro. Eu não cheguei nessa folha. Lê o livro, você vai lembrar. Estou ainda no começo. É muito Chego louco. E eu semana. mostro na Bíblia o negócio. A pessoa fala: meu Deus, porque são símbolos. Despertou curiosidade no pessoal. Mas com certeza. Mas a ideia é a seguinte, pastor: as pessoas entenderem que o mundo espiritual é tão rico, porque no mundo espiritual não tem nada morto. O dia que Deus leva uma pessoa para o céu e ela volta, ele pira. Porque aqui, por exemplo, essa mesa é madeira, está morta. Isso aqui não está vivo. E cadeira, está morto. No céu não tem nada morto. Tudo vivo. O trono de Deus é um querubim. Ué, não está escrito lá que o Senhor se assenta nos querubins? E a nave de Deus também é um querubim. E voou no querubim. Gente, a gente começa a ler: não, o cara está viajando. Não, está escrito. E quem tem experiência... Aí não acredito. Tudo bem, problema seu que não acredite. Mas vá ter sua experiência, então. E eu não posso fazer da minha experiência ou da minha preferência a sua profecia. E aí que entra aquilo que, voltando um pouquinho atrás que você falou, e aí eu concordo, assino embaixo. Tem muito do que a gente chama de profético que é patético. Que daí é manipulação, deve entrar o Espírito de Jezabel, que é um outro livro meu, Protocolo de Jezabel. Eu vou manipular as pessoas por profecia, por profetada. Né? Eu te dou um conselho, você não ouve, então é mais fácil. Assim te diz o Senhor. Pronto, eu pus um assim te diz o Senhor na frente para dizer que foi Deus que falou. Que Deus é esse? Peraí, se Deus está falando, eu posso julgar. Porque a Bíblia diz que toda profecia pode ser julgada. E deve ser julgada, não o profeta. Ah, foi o fulano que falou. Cara, eu não estou nem aí, isso foi o jumento que falou. Eu quero saber o que significa aquilo e se foi Deus que falou. Porque se foi Deus que falou, eu vou fazer. Que daí é a parte 3 da profecia. 1, revelação. 2, interpretação. Qual que é a parte 3? Aplicação. O que eu faço com isso? Deus me deu para quê? Deus pode falar para guardar. No tempo certo você vai saber o que você vai fazer. Deus pode dizer para você entregar para fulano. Muitas vezes, pastor, a gente fala uma coisa que não faz o mínimo sentido para a gente. Ontem, um amigo meu do Rio, a gente estava abraçado no fim de um culto à noite, e eu falei para ele: cara, eu tive uma visão assim, para mim não faz o mínimo sentido. Ele falou: você vai saber o que é. Sorrindo. Falei: mas faz sentido? Ele falou: você vai ver. E me convidou para ir comer com ele lá, então ele falou: você vai ver o que você está profetizando para mim. Eu vi uma quadra de um negócio de boliche. Para mim não fazia o mínimo sentido, só falei o que eu vi. E não tem que fazer sentido para mim. Então aí eu volto numa... Mas fez sentido para ele. Lógico, porque é para ele, não é para mim. Ó, o nome do técnico aqui é Wellington, correto? Correto. Chega o carteiro aqui, traz uma carta em nome de Wellington. Não me interessa, não te interessa, mas digamos que eu seja o carteiro. O meu papel é entregar a carta. O dele é ler. Se ele não entender, ele tem que pedir para alguém ajudar. Então, se é uma carta jurídica, ele vai chamar quem? Um advogado. Se é uma carta médica, ele vai chamar um médico. Se é uma carta de dente, ele vai chamar um dentista. O problema é que a igreja ela se fecha muito e acha que o mundo acaba no meu umbigo. Não, no corpo de Cristo eu tenho tudo que eu preciso. Então, eu recebi uma revelação para entregar, eu só sou o carteiro. Ser profético não é ser nada além de carteiro. Você entrega a carta. Agora, já imaginou? O Wellington vai dar 4 pulos aqui. O carteiro chega e entrega um boleto para ele pagar. O boleto está no nome do Wellington. A conta é do Wellington. O carteiro só entregou. Ele dá um murro na cara do carteiro. Por quê? Não, você veio me cobrar? Não, eu só vim te entregar o boleto. Ou já imaginou, o carteiro vai embora para casa,
perde o sono porque o Wellington não está pagando o boleto. Eu entreguei a profecia. Será que ele vai fazer alguma coisa? Não é problema meu. O meu problema é te entregar e perguntar: é o senhor mesmo? Faz sentido? Tchau. Vou embora. Eu não dormia, pastor, pelo número de revelações que Deus me dava. Era muito. E eu ficava preocupado. Um dia Deus falou: não é da sua conta. Sua conta é entregar e vai embora. A responsabilidade é do cara que recebeu. Isso foi libertador para mim. Aí ontem profetizei para um monte de gente. Você lembra? Eu não. Eu lembrei dessa. Posso lembrar da do Lucas, que foi meu garçom ontem. Eu gosto de profetizar para garçom. Mas vou lembrar de tudo que eu falei. Mas você recebe bastante profecia e recebe como visões? Como é que surge isso? É visões que você vê, olha para a pessoa e tem uma visão da pessoa? Todas visão, sentimento, ouço. Como Deus quiser falar, eis-me aqui, meu Wi-Fi tá ligado. Como é o que você falou lá, o satélite? Eu tô ligado em Yahvé-Sat. Yahvé-Sat. Mas não quer dizer que o satélite parou de falar. Por isso que a gente precisa sempre fazer aquele negócio que as TVs antigas tinham, que é sintonia fina. Senão você fica com duas frequências. Você ouve o satélite, ouve o Yahvé-Sat. Ouve o satélite, você fica maluco. E eu quero falar também pro pessoal, você aí que está assistindo o podcast e está curioso ou querendo saber, combinamos com o apóstolo, no dia 28 de julho, segunda-feira, 28 de julho de 2025, que o YouTube, às vezes a pessoa está assistindo daqui 6 meses, ó, 28 de julho de 2025, nós vamos fazer no Instagram uma live para responder isso. Fiquei com dúvida disso, então vai ser uma live para responder. Tanto as perguntas que tiver aqui no canal, vou escolher as melhores perguntas aí, ou ao vivo, né? Você estando lá no Instagram, você pode perguntar diretamente lá, apóstolo, eu fiquei com dúvida disso. Às 20 horas, é uma segunda-feira, no Instagram do apóstolo. O Instagram do apóstolo é @APMauricioMarques. Então, vamos estar fazendo eu e ele. Você vai aprender bastante sobre algum profético, sonhos, visões, que é a área do apóstolo. Então, anote aí. @APMauricioMarques. Também vou deixar aqui na descrição, no segundo link da descrição, vai estar o Instagram do apóstolo. Então, não perca, dia 28 de julho. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso, apóstolo, de fazer uma live depois para responder dúvida. Quando o pessoal faz muitas perguntas lá e foi o convidado que falou, e tem coisa que eu não sei tudo, né? Eu só coloco uma mãozinha assim, não respondo, mas agora essa vai ser respondida aí. Então não, mas é porque eu vou falar aqui para você, eu sei responder todas as perguntas. I don't know, eu não lo sei, não sei. Ou seja, tem muita coisa que eu não sei, mas vou perguntar para Deus. Mas se você participar com a gente dessa live, eu vou chamar algumas pessoas para dentro da live para interpretar sonhos, para ajudar você nessa jornada, porque é o nosso papel, como maduros em Cristo, como servos de Jesus, ajudar você. Você que talvez seja mais novo ou não tão maduro nessa área, principalmente do profético. Porque, pastor, o profético é tão lindo, ele é a melhor ferramenta que existe para qualquer coisa. Vou te dar um exemplo muito simples. Como eu disse no começo, eu me converti e já fui fazer evangelismo. Porque você está no primeiro amor, você quer tirar todo mundo da droga, quer tirar todo mundo da onde você estava. Da mentira, do engano. E aí eu aprendi uma série de técnicas de evangelismo. As 4 leis espirituais, as 5 leis espirituais, as 12 leis espirituais, dobradura, truque de corda, tudo para fazer evangelismo. Teatro, né? Eu me especializei, fui estudar, fui servir, eu tinha grupo de teatro, banda, tudo. E uma vez, em São José dos Campos, à noite, saindo da nossa igreja, que tinha um culto de cura e libertação quarta-feira, eu, minha esposa e o pastor, esse que era profeta. Nós chegamos na estrada indo para o sítio que a gente tem e lembramos que não tinha comida no sítio. Então paramos num trailer de lanche e pedimos o lanche. Enquanto estava lá, eu
ativei meu evangelista e comecei. E 4 lei espiritual, 5 lei espiritual, nada. E a mulher de cara feia, eu falei, ela vai cuspir no lanche, meu Deus. E minha mulher para, que a mulher tá ficando chateada, e eu lá, e tá. Beleza. Daqui a pouco o meu pastor, que tinha 1,98 m, ele vira assim e fala, irmã. Eu falei, não, o pastor ficou doido, chamou a mulher de irmã, rapaz. Eu vi seu travesseiro. E você chorava, seu travesseiro estava molhado. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim te diz o Senhor. Você fez uma prova se Deus existia. E eu estou aqui para dizer que Deus está enxugando suas lágrimas, Deus está resolvendo aquele problema e tá, a mulher... Você aceita Jesus? Aceito. Me deu uma raiva, pastor, mas eu fiquei com a raiva. Eu falei, eu tô aqui há meia hora. Fiz malabarismo, botei o pé nas costas, cuspi fogo, engoli espada, e a mulher... O cara me vem com Uriah Lamachur e canta e fala assim, diz o Senhor, e me fala de um travesseiro molhado? Porque é de espírito para espírito, não é alma, não é intelecto, não é Maurício que convence, não é teologia que convence. Aquela mulher precisava do sobrenatural. A conversão é sobrenatural. É nascer de novo da água e do espírito, diz o próprio Senhor pro tal do Nicodemos, que era doutor da lei. O cara era o cara, mano. E não entendia nada. Jesus, você tem que nascer de novo. Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Eu imagino Jesus assim, santa paciência, Robin. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala de um jeito que ele entra até nos segredos do coração do próprio Deus, não vai entrar no nosso, porque ele é Deus, ele nos criou, ele estava nos tecendo vendo da nossa mãe. Então ali eu entendi, falei, mano, estou perdendo tempo. Adoração, fazemos set list, estudamos, tudo bem, tocai bem, treine para cantar. Se você não canta, vai mugir, vai fazer outra coisa, irmão, vai ser porteiro, né? Você canta mal, por favor, cante na sua casa, não pega o microfone, você vai atrapalhar, nem Satanás fica no culto. Vai dizer, meu, para, exorcismo no culto, é um demônio cantando pro outro. Aí, Maurício, você tá chamando o cara de... Não, o cara não tem o dom, não é a natureza do cara. Tem gente que não sabe, minha mulher não pode cantar. Ela canta no meio da multidão, ela acha que canta. Mas você vai pegar pra cantar, acabou o culto, fecha a igreja. Por quê? Porque não é o chamado dela. Mas se eu for entrar na área dela, que é cura interior, se eu for entrar no chamado dela, que é uma exortação, igual ela fez no final de semana, eu não vou conseguir, vai ficar feio, vai parecer que eu tô bravo. Ela consegue bater na pessoa e fazer todo mundo chorar. E dizer, meu Deus, era tudo que eu precisava. Se eu fizer o que ela tá fazendo, esse cara me espancou, esse cara me ofendeu. Natureza, espírito. Então, quando o profético entra, você canta uma música. Eu me lembro quando eu levei Danduque uma vez, eu tinha uma música que Deus tinha entregado pra gente, chamada O Bater do Teu Coração. É a canção mais linda. O bater do teu coração é meu estilo de vida. E ficava o baterista. Tum, 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 tum. O bater do teu coração. Gente, o céu descia. Era aquela estação para aquela música. O tecladista do Danduque falou, olha, deixa ele tocar essa música. Fui e toquei. Danduque não pregou até hoje. Tinha mais de 800 pessoas no pé, veio todo mundo para frente chorando, gritando, porque foi a canção profética do momento. O profético faz fluir, o profético muda as coisas. Você acha que a igreja do Brasil, no geral, entende o profético? Está crescendo, crescendo muito. Mas ainda tem muita resistência? Tem sempre gente nova nascendo, tem algumas resistências, mas eu amo resistência. Deus tem um jeitinho especial de pegar o resistente. Você está no apostólico profético há muitos anos e veio para a capital do interior. Aqui na capital, mais fácil do que o interior? Profético? Não tudo existe igual. Isso. A questão de como fluir o profético depende de vários fatores. Mas primeiro, o meu com Deus. O meu com Deus, ele não muda. Ele cresce ou diminui. Não existe estabilidade. Ou ele está subindo ou ele está descendo. Não dá para parar.
Quanto mais eu buscar o Senhor, quanto mais eu buscar ser parecido com Jesus, quanto mais eu ler as Escrituras, quanto mais eu mergulhar no Senhor, mais sensível espiritualmente eu vou estar. Quanto mais eu lidar com as coisas desse mundo, mais insensível eu vou estar. É sensibilidade e relacionamento. Isso é pessoal. Agora, a questão da igreja local, aí vai entrar uma série de coisas, dentre elas, possessão do território. Qual possessão que você tem que fazer primeiro? A espiritual. Altares de adoração, quebrar os altares errados, estabelecer, decretar. Então, um culto bom, ele não começa no pre-roll do culto que abre lá aquele contador de 5 minutos antes, não. O culto tem que nascer na segunda, na terça-feira, no culto de intercessão. Ele é gerado, a atmosfera é gerada. O cara do louvor gera. Então, nós temos sempre uma pequena reunião antes do culto para ouvir o que todo mundo ouviu Deus. O líder do louvor, o que você ouviu? O líder da intercessão, sim. Que é o que a gente chama de reunião antes da reunião. Esperando ouvir algo de Deus. Não é esperando mais, a gente já ouviu. Então, ele é o líder de louvor, o que Deus falou com você? Você é o líder da intercessão, o que Deus falou com você? Você é o ministro do dia, o que Deus falou com você? Você é a pregadora, o que Deus falou com você? Legal, vamos juntar tudo. E pode ser que o pregador tenha que jogar fora a pregação dele. E Deus muda ali na hora. Ué, o culto é para Deus, não é para mim? Ser profético não é ser o dono da bola. Ser profético é fazer parte de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, então todos ouvem o Pai, cada um de um jeito, e a multidão de sabedoria é conselheiros. No conselho, a multidão de sabedoria. Na sabedoria, a multidão de conselho. E você fica brincando com isso, como que vai manifestar? Paulo nunca disse, eu tenho a mente de Cristo. Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Então você tem um pedacinho, eu tenho outro. Ah, mas o profético é o mais importante. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a ferramenta mais importante é o profético, não o profeta. O profético. E ser profeta não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Você vai pegar caras que nunca profetizaram, são chamados de profeta. Aí pira a cabeça do cara. Você diz, pô, o cara nunca profetizou. Ele é a profecia. Ofício de profeta, natureza de profeta é diferente de ser profético. Aí é outros 3 podcasts. E tem algo que eu queria ficar... Eu vi um tópico do seu livro, voltando no sonho, que é uma pergunta minha. Eu vi o tópico e eu perguntando, que você fala assim, sonhar com os anjos é um tópico do seu livro aqui. Vou mostrar o livro de novo. Sonhos, códigos, significado e interpretações. Livro até bom, grossinho. Para quem gosta de ler, eu gosto de ler livro assim, ó. Aí, sonhar com os anjos, eu ficava pensando, será que a pessoa viu imagem, é só um sonho mesmo, ou um anjo mesmo realmente apareceu naquela dimensão? O sonho é uma dimensão, é um portal, como você falou, né? Que quando você estava em coma, você entrou num portal. O sonho se torna um portal que pode ter essa visitação de anjo, ou é só uma imagem, como o José teve o sonho que um anjo falou para ele, ó, sai aí que vão matar. Então, por isso que eu sempre aconselho para quem vai estudar, seja o meu livro ou de quem quer que for sobre profético, também fazer outros cursos de fundamentos proféticos, senão ele não vai entender. Vou tentar explicar, assim, é muito difícil você chegar lá em Interlagos e querer aprender a pilotar um carro de Stock Car ou de Fórmula 1 sem não saber dirigir. Vai ficar muito difícil. A habilidade para dirigir um carro daqueles requer, no mínimo, saber dirigir. Então você não vai lá aprender isso. Faz sentido isso? Faz. Então, da mesma maneira, para eu entender isso, eu preciso ter um pouco de fundamento profético. O fundamento profético diz que níveis de revelação. Dentro desses níveis de revelação, tem visitação de anjos ou visão. Então você tem visão é uma coisa. Então dentro de um sonho eu estou vendo, eu estou ouvindo, mas não quer dizer que eu tive um êxtase ou um arrebatamento. São 2 outros níveis totalmente diferentes. Porque um êxtase, parece que eu sou levado, eu não sei se eu fui ou não fui. No arrebatamento eu fui, eu não estou mais aqui.
O meu corpo está aqui, mas meu espírito já foi arrebatado, eu estou em outro lugar. Então eu conto experiências aí no livro, conto experiências nos treinamentos de ter ido à Suécia estando num culto. E o pastor pregando e o meu espírito na Suécia. Quando acaba o culto, o pastor fala, você não estava aqui. O nome desse cara é Steve Johnson, não Thompson, que era um outro profeta que eu andei junto. O Steve Johnson virou e falou, você não estava aqui. Eu falei, não, mas eu preciso falar com os meus intercessores primeiro. Porque eu estava indo para a Suécia, Deus me levou lá para ver o que eu ia enfrentar lá. E ele, aconteceu coisas assim que dá um outro filme aqui, dá uma série Netflix. Mas ali eu não estava dormindo. Quem me olhasse no chão da igreja, falou, pô, o pastor dormiu, mano. O cara tá aqui. Porque apagou. Eu apaguei. Eu fui levado em espírito, arrebatamento, para outra dimensão. Tive uma luta com outro espírito, com Leviatã, para depois voltar. Então, num sonho eu posso ter isso. Então, a visitação do anjo, ou um sonho com anjo, pode ser só ver o anjo, pode ser um êxtase, que o anjo vem e aparece realmente, então ele não é uma coisa que eu fui, mas o anjo veio, ou eu posso ser levado em sonho a uma outra dimensão. Maurício, mas é complicado? Não, ele não é complicado, só vai mudando de nível. É igual música. Eu não sei o básico da música, agora eu quero improvisar. É igual ser profético. A melhor aula de profético que a gente já teve na nossa escola foi dada por um músico chamado Juninho Afran. E eu sempre dou crédito. O Juninho Afran fala o seguinte: profetizar ou ser profético, adoração profética, é igual improviso. Como assim? Para você improvisar na música, você precisa ensaiar em casa e estudar muito escalas. Senão você não vai fazer um improviso, você vai fazer um duelo com o ouvido das pessoas. Você vai fazer o caçador da nota perdida. Mesma coisa o profético. Eu começar a cantar um negócio sem eu nunca treinar em casa, eu não tenho vida profética com a minha esposa, com meu filho, eu não tenho vida, eu não leio a Bíblia, eu vou sair dando profetada. Eu vou sair fazendo loucura. Esse treinamento envolve fazer curso, livros e também oração, jejum. É igual você tem vários cursos, né, do profético. Tem quantos cursos você tem? Mais de 70 módulos. Não só de profético, de tudo. Pode falar com o povo aqui? Então, eu vou falar com você que é pastor. Você que é líder de uma igreja local, seja você pastor, bispo, apóstolo, pastora, missionária. É seu dever, como pai dessa casa, ou como aquele a quem o Pai Eterno confiou o cuidado das ovelhas, gerar um ambiente profético e treinar. Maurício, não sei. Procure, tem muitos ministérios. Eu sou só um. Existem centenas de bons ministérios que dão treinamentos proféticos com excelência. Como que você descobre qual é um bom treinamento profético? Faça uma breve pesquisa dos frutos daquele ministério. Pega o ministro, casado com a mesma esposa. Caráter. Jesus não diz pelo dom os conhecerei. É pelo fruto. O casamento arregaçou, meu irmão, vai cuidar da sua vida primeiro, antes de você dar palpite na minha. Tá? Porque está lá escrito, nas escrituras isso. O bispo, o pastor, então já é um crivo bom para você. Casado, como é que são os filhos? Tá tudo bem? Deus escolheu um tal de Abraão e uma das coisas que ele escolheu para ser amigo dele foi ele vai pôr a casa dele em ordem. Tá? Então são coisas que eu dou dica. Como que eu vou saber? Gente, é simples. Pesquisa, faz pergunta. Eu não vou me intrometer na vida dos outros. Mas você vai intrometer o outro na sua vida sem se intrometer na vida do outro? O direito tem que ser dado para os dois lados. Então, eu não me sujeito a sujeito que não se sujeita. Eu quero ser sua cobertura. Quem que é a sua, primeiro? Diz para mim a quem você se sujeita. Eu falo para a mulher, vai casar, filha? Pergunta quem é o pastor desse doido. Você vai pôr esse chapéu na cabeça. Tem que ter um outro doido para segurar esse doido.
Senão você vai ficar sendo sujeito a um doido que não tem. Daí ele vira mula sem cabeça. Mas isso é outra coisa. Pastores gerem um ambiente profético. Chamem especialistas para dar treinamento para sua igreja. Vá primeiro você, pastor. Vá primeiro você. Faça um curso. Veja, teste. Veja se isso não fere a doutrina da tua igreja. Se ferir, ou a doutrina da tua igreja está errada, ou o cara está errado. Alguém está errado. Não dá para. De repente você vai ter que mudar algumas coisas. Tá? Feito isso, começa a fluir. E aí você prepare para trabalhar, porque dá trabalho. Ovelha, você é discípulo, você está na igreja servindo, pergunte para o seu líder, pergunte para o seu pastor, pergunte para o seu discipulador, onde eu devo ir? O mesmo crivo. Estou indo? Qual o fruto? Ai, o cara derruba até parede. Gente, pedreiro derruba parede, o bitelo derruba parede. Martelo derruba a parede. Então não se impressione com isso aí, não. Não, porque ele cospe e todo mundo cai. Gente, se eu tiver com bafo, todo mundo cai sem eu cuspir. Então para com isso. Fruto, pelos frutos conhecereis. Vai, pastor, posso ir? Sabe por que o enviado volta? Agora, pastor, posso ir? Para quê? Você vai treinar profeta para quê? Para servir a igreja local? Todo treinamento que você fizer tem que ser para servir. Todo que você aprender tem que ser para você servir. Então, busque um bom treinamento. Maurício, como que eu acho você? @Maurício Max, AP Maurício Max lá no Instagram ou Maurício Max lá no YouTube. Você pode ter um monte de coisa de graça ali. Nomes, números, letras em hebraico, tempos, estações, tem um monte, tem até algumas aulas de sonho, tudo de graça no YouTube para você. Curtiu? Lá tem como você conhecer melhor a gente. A gente está em São Paulo, na Dr. Clementino 599, ou em São José dos Campos, na Antônio Lupécio dos Santos 121. E aí, sou gente, irmão seu, como seu irmão. Tem muita coisa legal. Maurício, quem que você indica? Maurício Marques. Melhor indicação, né? Esse cara eu conheço, há 56 perto, anos, né? casado com a mesma mulher há 29 anos, 7 meses, um dia. Você de São Paulo, a igreja é Belenzinho, né? Ali, né? A gente tá no Belenzinho. Então, o metrô é bem pertinho de quem for de transporte público, né? For de metrô, é do ladinho do metrô Belenzinho ali. Você desce ali e já está na igreja, né? O lado, né? Tem o lado, agora não sei qual lado você tá, mas é bem perto, bem próximo. E também, lembrando de novo, falar de novo, nós vamos fazer a live dia 28 de julho de 2025, segunda-feira, às 20 horas, lá no Instagram do Apóstolo, AP Maurício Marques, 20 horas, respondendo todas as dúvidas. Ficou com dúvida? Pergunta aí aqui, que eu já vou anotar as perguntas, e também você pode perguntar ao vivo. O Apóstolo disse que vai chamar alguma equipe aí, forte do profético, falar isso. Apóstolo, eu queria que eu sempre peço para os convidados fazer uma oração no final e você pode falar uma palavra final que sentir no coração e orar aí para o público aí que está assistindo. Então, começando pela minha gratidão de poder ter vindo servir, me divertir com vocês. E no reino tudo tem que ser divertido. Eu costumo dizer para as pessoas que se não for divertido, Deus não está ali. Até velório é divertido. Velório do meu pai, da minha sogra, gente, a gente deu risada, chorou, saudade, mas a gente se diverte. A morte do justo. Onde Deus está tem alegria. Deus é o Deus da grande alegria. Muito obrigado, me diverti pra caramba, Wellington. Obrigado por servir, top. E agradecer você que está aí participando do Podercast mais uma vez. Divulgue para as pessoas, fale para as pessoas participarem. Eu assisti alguns para poder entender mais ou menos a dinâmica e fui muito edificado, muito enriquecido. Aqui tem uma riqueza da multiforme sabedoria de Deus. Aqui não é algo denominacional, não é algo institucionalizado, mas é os vários pontos de vista com muito respeito do mesmo Deus, do mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, divulgue, curta, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, tá bom? E comente, porque quando você comenta, não só você está participando e o pastor vai ver para poder te convidar para outras coisas, mas você faz com que o próprio YouTube trabalhe para o canal.
seja, você está tirando o dinheiro das trevas e trazendo para a luz, dá uma curtidinha. Tá? Depois de gratidão, eu queria deixar uma palavra de reflexão. Será que hoje eu estou mais sensível à voz de Deus que eu estava ontem? Será que as vozes que eu estou ouvindo estão me levando a ficar mais parecido com Jesus? Porque não adianta nada eu ser profético, eu ser interpretador de sonho, se não está glorificando a Deus. A palavra de Deus deixa assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não importa o seu nível de profético, importa se você está glorificando a Deus. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Os ilustres desconhecidos nunca pregaram um sermão, nunca interpretaram um sonho, nunca deram uma profecia, mas agradaram tanto o coração de Deus com o seu serviço, com a sua humildade. Deus é justo. Que o doce Espírito do Senhor nos batize com temor, para não ferir nossos irmãos, para respeitar todos os irmãos. Que o Santo Espírito do Senhor nos encha mais e mais da perfeita vontade do Pai, que nós possamos estar onde Ele quer que nós estejamos, fazendo e falando o que Ele quer. Assim como Jesus, nós queremos ouvir e falar aquilo que o Pai fala e faz. Que cada um aqui que participa desse Podercast não só assiste, mas come, bebe, seja cheio. Que a virtude do Espírito Santo os envolva. Se alguma venda seja tirado, se algum véu seja rasgado, se alguma enfermidade, o poder miraculoso da obra da cruz entre nessa casa, ao ouvir o som da minha voz, cada célula do corpo receba agora do poder miraculoso da obra da cruz. Ao ouvir o som da minha voz, que as frequências do trono de Deus tragam um realinhamento de frequências da alma, do corpo, do espírito e das finanças de cada filho e de cada filha. Senhor, seja glorificado, seja exaltado, para sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Apóstolo, agradecer. Foi uma bênção. Ainda dá para mais, né? Se fosse fazer um Podercast de cada livro, ia dar uns 10. Cada livro dá chega a dar 2 ou 3 treinamentos nossos, módulos. Isso. Só o tempo e estação, acho que daria muito assunto. Tempo e estações. O tempo e estações eu tenho vários módulos em cima dele. Porque tem aplicação física, espiritual, emocional, financeira, tem aplicação familiar. Do Tempos Determinados, que é a sequência, agora a gente está lançando um treinamento que é um negócio para casais, só para casais. Daí ele é uma união dos dois, que é Tempos, Estações, Tempos Determinados, e mais um outro livro chamado Pacto, que daí a gente fala da menorá, fala dos 7 Espíritos de Deus, para o homem, para a mulher, o que isso significa, que não é só um negócio de pôr lamparina. Esse conhecimento veio do céu, veio estudando, como veio? Eu vou contar um segredo. Todo mundo faz treinamento comigo, na primeira aula eu conto. Meu segredo chama-se curiosidade. Desde que eu nasci de novo, eu não me conformava em ler a Bíblia e não entender. Falei, tá bom. Eu não me conformava em ler a Bíblia e pular, porque eu não entendi. Então, o Tempo e Estações nasce dessa curiosidade quando eu li em Números capítulo 2, verso 2, que Deus deu insígnias. Eu não sabia o que era insígnia. Deus é meu pai. Então eu perguntei para meu pai. E o Espírito do meu pai revelou para mim. Aí eu fui achar o Strong e o Lex. Como que ele revela? Pode ser através de livro também, através de pessoas. E aí eu achei lá que insígnia é um ot no hebraico. Mas o que quer dizer um ot? Fiquei na mesa. Ot é um token, é um código. E como todo token, ele muda. Ou seja, é um código que todo mês ele muda. Eu falei, opa, mas se tem esse código, por que tinha isso? Aí Deus foi mostrando as coisas. Aí nas experiências proféticas de ver anjo subir e descer,
Todo mês. Aí Deus falou, anota a data. Eu comecei a adotar. Não fazia sentido. Aí Deus falou, estou olhando o calendário errado. Volta para Moisés. Moisés pede, Senhor, me ensina a contar os dias de maneira que eu alcance coração sábio. Um salmo de Moisés. Resposta em Êxodo 12. Aí foi indo. É relacionamento. A chave seria relacionamento. A chave é curiosidade. Curiosidade e a busca. E não parar porque você não sabe. Ignorância é o começo, não é o fim. Eu descobri que eu sou ignorante numa coisa, Deus vai me responder. Ele pode dizer, não é da sua conta. Ele pode me pôr uma pessoa, me mandar fazer um curso, cantar uma música, pular no rio, ficar quieto, estudar, comprar um livro. Ele é Deus, ele fala como ele quiser. Eu não vou, olha, eu preciso ouvir a voz audível. Ó, Maurício, vai dormir que você tá com sono. Não. Glória a Deus. Estamos acabando nosso programa. Foi uma bênção. Então, eu volto a repetir, compartilha aí com os amigos, com os irmãos. Vamos fazer esse programa ser conhecido, né? Estamos com 29 mil. Vamos alcançar. Vamos para o alvo de 100 mil até o final do ano. De aceleramento. Então, que Deus abençoe. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Tchau, tchau.